A paz do Senhor Jesus, trago mais uma palavra de Deus para o teu coração e hoje nós vamos aprender sobre quem é de fato esta pedra. Quando Jesus ele diz, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Será que Jesus está falando que Pedro é a pedra? E que Jesus vai edificar a igreja através de Pedro? Nós vamos entender sobre isso. E esse texto está em Mateus capítulo 16, o verso 18, que diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E para a gente entender quem é esta pedra, para a gente entender esse contexto, é preciso a gente saber o que foi falado antes, né? E aí nós, analisando o contexto, nós sabemos que Cristo, ele pergunta a Pedro se Pedro sabe quem é ele. Quem é Jesus? Jesus pergunta a Pedro. E aí Pedro diz, tu és o Cristo. E Cristo significa ungido. Aquele que foi ungido para fazer uma missão. E aí, de fato, Jesus, ele é o Cristo ungido, né, que veio com a missão de salvar a humanidade. Então, Pedro, ele acerta, né, quem é Jesus, né? Ele é o Cristo. E aí Jesus diz, né, abençoado tu és, porque tu falas coisas que só Deus, Pai, né, o Pai, o nosso Deus poderia dizer, poderia revelar. Tu não estás falando coisas da carne, da humanidade, mas tu estás falando coisas celestiais, né, que veio do Pai. E aí Cristo, né, diz, pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aí nós vamos ver que nesse texto tem duas pedras, né? Pedro, que significa pedra, olhando para o texto original, nós vamos ver que Pedro, ali no grego, significa pedra, só que nós vemos que Pedro é uma pedra menor, é uma pedra pequena. Por que pedra pequena? Nós sabemos que nós somos pequenos Cristo. Aquele que segue a Cristo, aquele que é discípulo de Cristo, ele é pequeno Cristo, ou seja, ele tem uma missão menor que a missão de Cristo, né? Porque somos seres humanos e Cristo, ele é o próprio Deus, né? Ele é o verbo que se fez carne. E aí nós vemos que Pedro ali está com significado de pedra, só que uma pedra pequena. E aí nesse mesmo versículo, Jesus diz também, né? Fala sobre outra pedra, ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí, quem é esta outra pedra? Porque muitas pessoas acham que Jesus vai edificar a igreja através de Pedro, né? Porque Pedro significa pedra. É verdade, só que no texto original, no grego, nós vamos ver que Pedro é uma pedra pequena. E quando Jesus diz sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, esta palavra pedra significa uma pedra grande, significa uma rocha grande, né? Uma pedra importante. E aí, quem é esta pedra? Esta pedra é o próprio Jesus, né? O próprio Cristo. Por quê é o próprio Cristo? Nós, olhando o contexto, é como se Jesus estivesse dizendo assim, falaste bem, tu acertou, eu sou o Cristo, ungido. Tu és Pedro, né? Serás um discípulo, um pequeno Cristo, terás ali também uma missão, porque tu irás me seguir, mas sobre mim, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Jesus, né, está dizendo que ele é a pedra, né? E por quê? Porque lá no original, essa palavra pedra aí, ela é uma pedra grande, uma pedra importante, uma pedra, uma rocha grande. Então, quando Jesus ele fala que sobre esta pedra ele edificaria a sua igreja, Jesus está falando dele mesmo. Além do texto original no grego, esta pedra é uma pedra grande, uma rocha grande, né? É maior do que Pedro, né? Que é uma pedra pequena. Além de ter essa diferença, nós vamos ver na palavra de Deus que Jesus ele é a pedra porque ele mesmo diz, né, que ele é a pedra que os construtores rejeitaram. E isso está na palavra de Deus em Atos e está também em Mateus. Só que Jesus, ele diz que ele é o quê? A pedra angular, né? A pedra que os construtores rejeitaram. E esta pedra angular, aqui Jesus está fazendo uma comparação, né? Ele sendo uma pedra angular. E aí, fisicamente, quando nós vamos olhar, quando eu falo fisicamente, estou dizendo que não é espiritualmente. E aí, fisicamente, quando nós vamos entender sobre isso, essa pedra angular, o que é? Ela é uma pedra de grande importância
na construção. Então, ela tanto pode ser uma pedra que liga a parede à outra, tipo uma amarração que faz ali na construção, para sustentar as paredes, para que quando cresça, né, ali o tamanho da parede, né, da obra, da construção cresça, não venha desmoronar. Então, até na arquitetura, né, se diz, né, que essa pedra angular, né, ela vai ficar também como uma amarração nas paredes, unindo uma parede à outra. E também ela vem também como aquela pedra que fica quando se vai fazer a porta, e ali lá em cima da porta tem uma pedra. Lembra que antigamente existia aquelas portas arredondadas, aquela abertura de porta arredondada? E lá em cima da porta tem uma pedra. E esta pedra que vai sustentar as demais pedras, que faz ali o contorno da porta para que não venha desmoronar, para que não venha, ao crescer a construção, não venha desabar. Então, Cristo ele faz essa metáfora, ele sendo a pedra angular. E a pedra angular numa construção é de grande importância, porque vai impedir que venha cair a construção. E essa pedra angular é uma pedra que é a base, que é a sustentação. Então, quando Cristo diz sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, Jesus está falando dele mesmo, né? Sobre esta pedra angular, através dessa pedra angular, que é a base. Cristo é a base da igreja. Cristo é a sustentação da igreja. Então, Cristo, quando ele diz sobre esta pedra, ele está falando dele mesmo. Ele é a pedra angular. Então, é de grande importância a gente saber sobre isso, né? É de grande importância a gente entender por que Cristo diz isso. Então, hoje nós aprendemos sobre isso, né? Que Pedro é a pedra pequena, todos nós somos pequenos cristos, porque temos uma missão menor, somos seguidores de Cristo. Mas Cristo, ele é a pedra angular, pela qual a igreja seria edificada. A igreja vai ser edificada sobre Cristo, porque Cristo é a base, é a sustentação da igreja, amém? Então fica aí com esta palavra, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, e não deixe de compartilhar esse ensino, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam saber a diferença da pedra que Jesus fala que edificaria a sua igreja e Pedro, né? Nós vemos que é duas coisas diferentes, uma pedra pequena e uma pedra grande, e essa pedra grande é a pedra angular, é o próprio Cristo. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, amém?